Águas gélidas, correntes fortes, neblina mortal. Essas coisas tornaram Alcatraz uma das prisões mais difíceis e perigosas de se escapar no mundo. Mas esses não foram os únicos obstáculos que custaram a vida dos fugitivos. A geografia da Baía de São Francisco possui redemoinhos que dissipam o ímpeto e formações rochosas esculpidas por milhões de anos de erosão. Alcatraz foi construída como uma fortaleza, transformada em prisão devido às águas circundantes e características geológicas que mantinham os prisioneiros contidos. Exploramos a geografia mortal da ilha de Alcatraz. Alcatraz, também conhecida como The Rock, fica aproximadamente a 1,25 milhas ou 2 quilômetros de distância do continente da Califórnia. A ilha tem cerca de 22 acres ou 9 hectares de tamanho. Ao sul está São Francisco, a leste estão a Ilha do Tesouro e Oakland. No entanto, para qualquer prisioneiro que tentasse escapar de Alcatraz, era a característica a oeste que representava o maior perigo. Aqui, o Estreito Golden Gate abre a Baía de São Francisco para o Oceano Pacífico. É essa passagem estreita que causa muitas das características naturais mortais ao redor de Alcatraz. Vamos voltar no tempo para entender por que a ilha é do jeito que é. Antes de qualquer construção, Alcatraz era coberta por solo rochoso, arbustos resistentes e muitas aves marinhas. A ilha fica entre as falhas de San Andreas e Hayward, que estão localizadas na fronteira das placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte. Essas características geológicas tornam a área propensa a terremotos severos, como o terremoto de São Francisco de 1906, que custou a vida de 3.000 indivíduos e registrou 7,9 na escala Richter. Contudo, Alcatraz, devido à sua formação, serve como refúgio seguro em eventos geológicos. É quase completamente sólida, com muito pouco sedimento, e ancorada ao leito rochoso do fundo da baía, o que reduz a quantidade de estresse sísmico imposto à ilha. Alcatraz foi criada há cerca de 100 milhões de anos, quando a placa de Farallon, que já não existe, foi empurrada para baixo da placa norte-americana em uma zona de subducção. Esse processo levou à elevação da placa norte-americana, criando montanhas ao longo da linha de falha. Alcatraz era uma montanha. Vamos analisar 3 motivos específicos que tornavam a geografia e geologia da ilha de Alcatraz um obstáculo para a fuga dos prisioneiros. 1. As características da ilha. Os penhascos de Alcatraz atingem uma altura de 15,2 metros. Existem pequenas praias, enseadas e cavernas que foram esculpidas na ilha por ondas e ventos intensos. Mas, na maior parte, Alcatraz é apenas arenito puro. Mesmo nas melhores circunstâncias, as paredes rochosas naturais da ilha são difíceis de navegar para um prisioneiro tentando fazer uma fuga rápida. Era quase impossível chegar à água sem sofrer uma lesão grave. Como mencionado anteriormente, Alcatraz está localizada a apenas cerca de 1,25 milhas ou 2 quilômetros dos pieres e cais de São Francisco. Mas, devido às correntes e vários outros fatores geográficos que serão discutidos em breve, um trajeto direto de Alcatraz para o continente não é exatamente possível sem um barco motorizado. A ilha é isolada de terra em todas as direções. De Alcatraz à Ilha do Tesouro, são cerca de 2,25 milhas, aproximadamente 3,6 quilômetros. De Alcatraz à Ilha do Anjo, são cerca de 2,3 quilômetros e depois mais 966 metros até o continente uma vez do outro lado. A ponte Golden Gate está a cerca de 4,8 quilômetros da rocha, tornando todas as direções de fuga desprovidas de terra próxima. As características naturais da ilha de Alcatraz a tornaram uma fortaleza, que é exatamente para o que foi usada pela primeira vez. A prisão a ser construída seria erguida sobre os alicerces de uma fortaleza. Alcatraz é o pico de uma montanha subaquática que está isolada de qualquer outro pedaço de terra na Baía de São Francisco por mais de 1 milha de água. Os prisioneiros da rocha poderiam ver o continente, mas alcançá-lo seria nada menos que um sonho inalcançável. Embora os penhascos íngremes e as rochas pontiagudas da ilha tornem extremamente difícil chegar à costa, as águas que cercam Alcatraz são a defesa natural mais mortal que ela tem para impedir que os prisioneiros escapem. As correntes que passam por Alcatraz são uma sentença de morte até mesmo para os nadadores mais fortes. Aproximadamente 40% da água do norte da Califórnia é drenada para a Baía de São Francisco. Toda essa água fluindo é eventualmente puxada para o Oceano Pacífico através do Estreito de Golden Gate, que tem aproximadamente 1,8 quilômetros em sua menor largura e uma profundidade máxima de 115 metros. A Baía de São Francisco tem
tem aproximadamente 97 quilômetros de comprimento e entre 5 a 19 quilômetros de largura. Isso implica que uma grande quantidade de água flui constantemente pelo Estreito de Golden Gate, que é relativamente estreito à medida que a baía se esvazia para o oceano. Essa é uma das razões pelas quais as correntes ao redor de Alcatraz são tão fortes. A baía tem entre 4.000 quilômetros se todas as estuárias e áreas úmidas da sub-baía forem incluídas, o que a torna a maior estuário do Pacífico, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. O enorme sistema de água que circunda Alcatraz tem correntes fortes o suficiente para pegar sedimentos dentro da baía e depositá-los no fundo do oceano logo após o Estreito de Golden Gate, criando características de ondas de areia que têm 3 andares de altura. Estima-se que 2 trilhões de litros ou 530 bilhões de galões de água fluem através do Estreito de Golden Gate durante cada ciclo de maré. Isso cria um fluxo de água 160 vezes maior do que o volume de água que despenca das cataratas do Niágara durante o mesmo período de tempo. Todos esses aspectos geológicos e hidrológicos indicam que a água, fluindo além de Alcatraz para o Oceano Pacífico, se move a cerca de 5 a 7 nós, aproximadamente 9,3 a 12,9 km por hora. O ser humano médio pode nadar cerca de 3,2 km por hora, o que significa que ninguém na Terra pode superar a corrente que passa por Alcatraz quando está em sua intensidade máxima. Para os prisioneiros na ilha buscando escapar da prisão nadando, a correnteza poderia levá-los ao mar em 1 a 1h30. Mesmo se conseguissem construir uma jangada, como um grupo fez, os redemoinhos no canal dificultariam sua fuga. Um redemoinho é um pequeno turbilhão marinho onde a água se move em círculo. Isso resulta em perda de impulso nessas áreas, o que pode ser ruim se quiser usar a corrente para remar longe de Alcatraz. Uma jangada pode ficar presa nos redemoinhos, se os remadores exaustos não tiverem força para retornar à corrente antes de serem recapturados e levados à prisão. Ainda pior para um fugitivo é o fato de que algumas das correntes realmente fluem de volta para Alcatraz. Isso significa que um detento tentando nadar para a costa pode chegar parte do caminho e depois se ver puxado de volta para a rocha e a própria prisão da qual estava tentando escapar. O corpo de um detento morto foi retornado para a ilha de Alcatraz após tentativa de fuga durante o funcionamento da prisão. A água e suas correntes são o obstáculo mais perigoso que um detento tentando escapar de Alcatraz enfrentaria. No entanto, estas não são as mais assustadoras. Predadores espreitam nas profundezas da Baía de São Francisco. Em 1959, um estudante universitário foi morto por um grande tubarão branco na baía. Então, em 2015, outro grande tubarão branco foi capturado em câmera, rompendo as águas ao largo da costa de Alcatraz, enquanto fechava suas mandíbulas em uma foca nadando nas proximidades. Então, além de correntes mortais, qualquer pessoa tentando escapar de Alcatraz correria o risco de ser atacada pelo predador ápice dos oceanos. 3. Clima. A temperatura do ar ao redor de Alcatraz varia ao longo do ano. De junho a outubro, a temperatura média é de 69 graus Fahrenheit ou 20,6 graus Celsius. No entanto, a temperatura pode variar entre 72 e 58 graus Fahrenheit ou 22 a 14 graus Celsius durante esse período. Nos meses mais frios de dezembro a fevereiro, a temperatura média pode cair até 46 graus Fahrenheit ou 7,8 graus Celsius. As baixas temperaturas implicam que um fugitivo emergindo das águas geladas da Baía de São Francisco precisaria rapidamente achar abrigo e aquecimento para evitar hipotermia. No entanto, a temperatura do ar é apenas parte do problema. A temperatura da água ao redor de Alcatraz é tão fria que chocaria o corpo do detento fugitivo. E se ele se aventurasse na baía, na época errada do ano, a hipotermia poderia se instalar muito antes de ele chegar perto da costa. A água ao redor de Alcatraz raramente passa de 56 graus Fahrenheit ou 13 graus Celsius. Isso implica que o corpo de um detento poderia ter hipotermia após algumas horas na água, em qualquer época do ano. No entanto, de janeiro a junho, a temperatura da água geralmente não ultrapassa 53 graus Fahrenheit ou 14 graus Celsius, o que significa que a hipotermia poderia se instalar em 1 hora. A água fria na baía é causada pela ascensão de água fria e rica em nutrientes do fundo do oceano sendo circulada para a superfície. As diferentes temperaturas entre a água e o ar causam outro obstáculo mortal que os presos precisam superar se tiverem alguma esperança de escapar de Alcatraz. A condensação ocorre quando o ar quente entra em contato com a água fria da superfície. Isso provoca neblina. Porém, a neblina ao redor da ilha de Alcatraz e da Baía de São Francisco é completamente envolvente.
não só uma leve névoa. Quando atinge a baía, anula totalmente a visão do continente a partir de Alcatraz. Durante esses períodos, não haveria como um fugitivo saber para qual direção nadar ou remar para alcançar a segurança. Sob essas condições, seria muito mais provável que a pessoa fosse levada para o mar muito antes de conseguir alcançar a terra. O nevoeiro em torno de Alcatraz pode ser tão ruim que levou a vários naufrágios na área. Na verdade, pelo menos 24 navios naufragados foram localizados no fundo da Baía de São Francisco. Estima-se que o número real de naufrágios na região seja muito maior, em torno de 100, e alguns pesquisadores hipotetizam que pode haver pelo menos 300 navios perdidos na área. Diversas dessas tragédias foram provocadas por tempo nebuloso e fortes correntes. Antes de mergulharmos em várias tentativas de fuga de Alcatraz por detentos, precisamos examinar a história da ilha e como ela se tornou a casa da prisão mais notória e temida do país. Vale a pena notar que, enquanto estava em operação, ninguém tem confirmação de ter escapado com sucesso da ilha e vivido para contar sobre isso. No entanto, existem 3 detentos que sabemos que chegaram às águas da Baía de São Francisco, mas seus corpos nunca foram encontrados. Veremos depois como esses homens escaparam da prisão e alcançaram a água. No entanto, as chances de que eles realmente chegaram à costa vivos são quase nulas. A história de Alcatraz se inicia bem antes da chegada dos colonizadores europeus à costa do Pacífico norte-americano. Durante a última era do gelo, antes de 11 mil anos atrás, o que agora é a Baía de São Francisco era um vale com uma série de colinas e rios que o atravessavam. Nos próximos milhares de anos, a temperatura da Terra aumentou. Há cerca de 7 mil anos, as calotas polares e geleiras derreteram, liberando grandes volumes de água nos oceanos. Isso fez com que o nível do mar subisse cerca de 91,4 metros. A água do oceano inundou o vale, criando o que se tornaria a Baía de São Francisco. Contudo, o topo de algumas montanhas, incluindo a ilha de Alcatraz, permaneceu acima da água. Humanos migraram da Ásia para as Américas antes do evento de inundação. Alguns seguiram as geleiras e as costas ao longo da costa e foram cada vez mais para o sul. Outros atravessaram a ponte terrestre de Bering, que existia entre a Sibéria e o Alasca, seguindo a migração de grandes jogos como o mamute lanoso. Antes da conquista europeia, aproximadamente 10 mil indígenas pertencentes à tribo Ohlone viviam na área ao redor do que mais tarde seria chamada de Baía de São Francisco. Com base em histórias orais, juntamente com dados arqueológicos e étnicos coletados da região, acredita-se que os indígenas usavam a ilha de Alcatraz como um lugar de isolamento. Teoriza-se que membros da tribo ou inimigos que quebraram as normas tribais foram banidos para a ilha como punição. A ilha era aproveitada por seus recursos, como ovos de pássaros e vida marinha em suas margens. Quando os europeus chegaram, a ilha de Alcatraz foi usada como esconderijo para muitos indígenas, enquanto tentavam escapar da brutal campanha para erradicar sua cultura e assimilá-los ao modo de vida europeu. E essa não seria a última vez que os povos indígenas usariam a ilha como refúgio. Em 1775, o tenente espanhol Juan Manuel de Ayala mapeou a área da Baía de São Francisco e criou o primeiro mapa europeu da região. Nele, ele rotulou uma ilha a cerca de 2 quilômetros da costa principal, como Isla de los Alcatraces, ou Ilha dos Pelicanos. Isso viraria Alcatraz mais tarde. Em 2 de fevereiro de 1848, a liderança mexicana assinou o Tratado de Guadalupe Hidalgo para encerrar a Guerra de 1847, também conhecida como a Guerra Mexicano-Americana. O acordo estipulava que o México cederia 55% de seu território para os Estados Unidos, incluindo as terras que se tornariam Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, Arizona, Colorado e partes de Oklahoma, Kansas e Wyoming. Isso indicava que a ilha de Alcatraz agora estava sob controle dos Estados Unidos. Em 1853, Alcatraz foi transformada em fortaleza pelo Exército dos Estados Unidos para proteger o porto de agressores. No ano seguinte, em 1854, o farol de Alcatraz foi concluído e se tornou o primeiro farol na costa do Pacífico. Nos meses seguintes, o capitão Joseph Stewart e 86 homens da Companhia H da Terceira Artilharia dos Estados Unidos foram estacionados em Alcatraz. Quando a Guerra Civil estourou em 1861, Alcatraz se tornou a fortaleza protegendo São Francisco dos ataques rebeldes contra a seção norte pró-União da Califórnia. 2 anos após a guerra começar, uma estrutura de madeira provisória foi erguida em Alcatraz, servindo como a primeira prisão. A estrutura foi expandida e se tornou o primeiro bastião da Guerra Civil e a primeira prisão oficial do Exército, conhecida também como Ilha do Diabo do Tio Sam.
Em 1895, 19 membros da tribo Hopi foram enviados para Alcatraz por resistirem aos programas de assimilação cultural forçada conduzidos sob o véu do que os Estados Unidos chamavam de internatos federais. Devido à superlotação na Guerra Hispano-Americana, a prisão superior foi erguida na ilha, antes conhecida como Escolas Internas Federais. Em 1912, a terceira prisão, ainda existente hoje, foi edificada com a mão de obra dos detentos. Os prisioneiros se mudaram para a estrutura que ajudaram a construir. Em 1933, Alcatraz foi transferida do Exército para o Departamento Federal de Prisões e recebeu 32 dos condenados mais perigosos devido à sua reputação de ser inescapável. Em agosto de 1934, as prisões na ilha foram modernizadas e fortalecidas. Isso levaria muitos oficiais a declarar que Alcatraz era a prisão mais forte dos Estados Unidos. Nos anos seguintes, Alcatraz recebeu continuamente criminosos notórios como Al Capone, George Machine Gun Kelly, Robert Stroud, o Homem-Pássaro de Alcatraz, e James Whitey Bulger. Embora a prisão pudesse abrigar até 450 condenados, era raro haver mais de 250 detentos alojados na instalação em qualquer momento. Eles viviam em celas de 3 por 4, 1,5 metros, saindo apenas para realizar tarefas diárias designadas. Na década de 1950, ficou claro que gerir e manter a distante prisão na ilha de Alcatraz estava ficando custoso. Em 1959, concluiu-se que operar Alcatraz custava 3 vezes mais que uma prisão continental comparável. Custava $10 por prisioneiro por dia para manter a instalação funcionando em Alcatraz, enquanto custava apenas $3 por prisioneiro por dia em outras prisões. Isso levou a discussões sobre a viabilidade a longo prazo de Alcatraz. As mesmas características geográficas que tornavam a prisão inescapável também a tornavam cara para manter. A exposição contínua à maresia causava a deterioração das estruturas na ilha. As fortes correntes e o nevoeiro pesado dificultavam o envio de suprimentos para Alcatraz em certas épocas do ano. Os engenheiros determinaram que todo o dano sofrido durante suas décadas de operação custaria $5 milhões para reparar. A prisão de Alcatraz fechou oficialmente em 21 de março de 1963. Mas esse não foi o fim da história para a ilha. Um dos eventos menos conhecidos na história de Alcatraz aconteceu na década de 1960, após o fechamento da prisão. E isso mostra o quão isolante ela poderia ser. Em 1964, Richard Mackenzie e Belva Cotier comandaram a ocupação da ilha de Alcatraz por 5 índios Siangu Lakota. O Departamento Federal de Prisões deixou de usar a ilha, e o governo dos Estados Unidos não achou outra utilidade para ela. O grupo de índios americanos referiu-se a um tratado de 1868 com os Sioux, que permitia que os índios da reserva reivindicassem qualquer terra governamental desocupada. Tecnicamente, já que Alcatraz foi desativada e abandonada no ano anterior, a ilha era uma terra governamental desocupada. O governo dos Estados Unidos não mostrou interesse na ilha até que 5 índios Sicangu Lakota tentaram reivindicá-la. O grupo de ocupantes foi escoltado para fora da ilha de Alcatraz algumas horas após o início da ocupação. Em 9 de novembro de 1969, Richard Oakes, da nação Mohawk, comandou um grupo de indígenas para reocupar Alcatraz, pois o governo ainda não tinha planos para a ilha. 11 dias depois, as coisas escalaram e começou uma ocupação total de Alcatraz. A ocupação durou 19 meses, até 11 de junho de 1971. Durante esse tempo, 80 estudantes indígenas da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e mais 20 outras pessoas indígenas moravam na ilha. Um conselho foi eleito para supervisionar as operações do dia a dia, que incluíam creche, educação, segurança e culinária. A comunidade de Alcatraz tornou-se autossuficiente, cultivando seus alimentos, evitando assim cruzar as perigosas águas em busca de suprimentos. O bloqueio imposto pelo governo dos Estados Unidos para tentar expulsar os ocupantes da ilha foi ineficaz. Quando 2 petroleiros colidiram em janeiro de 1971, o governo culpou os ocupantes da ilha pelo farol e pela buzina de nevoeiro não estarem funcionando, já que os oficiais dos Estados Unidos decidiram desligar a energia da ilha para forçar os ocupantes a sair. Foi posteriormente reconhecido que a luz e a buzina de nevoeiro de Alcatraz não teriam prevenido a colisão. Após o incidente, Nixon aprovou um plano de remoção. Em 10 de junho, Alcatraz foi esvaziada por marechais armados, agentes do Departamento Federal de Investigação e policiais de forças especiais. O objetivo da ocupação era aumentar a conscientização sobre a situação difícil dos primeiros americanos e defender a autodeterminação indígena, o que fez com sucesso. Para evitar outra ocupação, o governo dos Estados Unidos designou Alcatraz como parte da recém-criada Área de Recreação Nacional Golden Gate. Assim, deixou de ser um terreno governamental inutilizado
mesmo sem reparos nas estruturas danificadas da ilha. Alcatraz virou um parque histórico nacional em 1973. Agora vamos voltar e ver o que aconteceu com os detentos que tentaram escapar de Alcatraz. Não houve finais felizes para esses condenados. E até agora, os registros oficiais afirmam que ninguém jamais conseguiu escapar de The Rock. A instalação tinha um oficial para cada 3 detentos, o que era muito mais do que qualquer outra prisão na época. Os presos eram verificados 12 vezes ao dia para prevenir tentativas de fuga ou esconderijo. Táticas brutais e punição corporal foram usadas para controlar os prisioneiros. Mas talvez o aspecto mais desanimador de Alcatraz para os prisioneiros era que eles podiam ver o horizonte de São Francisco da ilha. Era um lembrete constante de que estavam presos sem nenhuma esperança real de fuga. A tentativa inicial de fuga ocorreu em 27 de abril de 1936. Joseph Bowers estava trabalhando no turno do incinerador, queimando o lixo da instalação, quando correu para uma cerca de arame na borda da ilha. Ele tentou escalar, porém os guardas o viram e ordenaram que parasse. Bowers recusou e foi baleado. Ele caiu de uma altura de mais de 15 metros até o chão e morreu. Ele não foi muito longe, mas isso evidenciou a disposição dos prisioneiros em arriscar suas vidas para fugir de The Rock, apesar da fuga das paredes da prisão ser a parte mais simples. As águas frias da Baía de São Francisco se tornaram o principal obstáculo para vários fugitivos nos anos seguintes. 4 outras tentativas de fuga por detentos tiveram destinos semelhantes ao de Bauer. Os guardas mataram ou recapturaram os prisioneiros em todas as tentativas. Em 14 de abril de 1943, James Borman, Harold Martin Brest, Floyd Garland Hamilton e Fred John Hunter fugiram através de uma janela com grades cortadas no prédio da indústria. Eles nocautearam 2 guardas e os amarraram. Contudo, um guarda acordou e soprou seu apito. Os guardas da torre foram alertados e avistaram os prisioneiros em fuga. Eles atiraram nos homens. Borman foi baleado e caiu na água. Ele flutuava nas ondas escuras da Baía de São Francisco. Brest nadou até Borman e o manteve na superfície. Mas ao se dirigirem a ele, os guardas num barco, Brest soltou Borman, que afundou na baía. Brest foi içado a bordo do barco e retornado para Alcatraz. Hunter se feriu tentando atravessar pedras afiadas em um penhasco da ilha. Ao começar a nadar, Hunter percebeu que não alcançaria a costa. Refugiou-se numa caverna na ilha de Alcatraz, sendo descoberto pelos guardas 2 horas depois, ao seguirem seu rastro de sangue até a entrada da caverna. Hamilton também tentou nadar para longe, mas como Hunter, ele decidiu que não iria muito longe. Ele foi localizado na manhã seguinte a Hunter, e essa tentativa de fuga reforçou que escapar de Alcatraz e sobreviver à natação até a costa era praticamente impossível. Em 2 de maio, um grupo tentou a fuga mais violenta durante a Operação de Alcatraz. 6 prisioneiros com os nomes de Bernard Coy, Joseph Kretzer, Sam Shockley, Clarence Carnes, Marvin Hubbard e Myron Thompson coordenaram entre si para dominar os guardas em sua cela. Roubaram as chaves de um oficial e foram até a sala de armas. Os detentos chegaram à porta externa, mas não tinham a chave correta para abri-la. Então, em vez disso, pegaram os 2 guardas como reféns para tentar negociar sua liberdade. Quando ficou claro que os reforços haviam chegado e que havia pouca chance de fuga, os 2 reféns foram baleados a queima-roupa por Kretzer. Após os assassinatos, Shockley, Thompson e Carnes perderam a esperança e retornaram às celas. Contudo, Coy, Kretzer e Hubbard não estavam prontos para desistir ainda. Fuzileiros navais dos Estados Unidos da América desembarcaram em Alcatraz e entraram no bloco de celas com os guardas. No tiroteio subsequente, 17 guardas e um prisioneiro na cela foram mortos. Coy, Kretzer e Hubbard foram mortos. A última tentativa de fuga em Alcatraz foi feita por John Paul Scott e Darrell Lee Parker em 16 de dezembro de 1962. Esses 2 detentos usaram uma serra improvisada para cortar as barras de uma janela da cozinha. Eles seguiram ao longo da borda da ilha e pularam nas águas geladas que cercam Alcatraz. Parker alcançou a saliência de rocha Pequena Alcatraz, cerca de 46 metros distante da ilha principal. Os guardas o encontraram acenando e gritando por resgate. Parker desistiu devido à água fria e à corrente forte antes que a Baía de São Francisco pudesse tirar sua vida. No entanto, John Paul Scott continuou nadando. A corrente o levou para o estreito de Golden Gate e em direção ao oceano. Ele seguiu diagonalmente pela corrente até o Fort Point, sob a ponte Golden Gate. Ele estava tremendo incontrolavelmente, sofrendo de hipotermia e exaustão, quando foi descoberto por um grupo de adolescentes. Os adolescentes indicaram aos guardas a localização de Scott em um barco próximo, e ele foi levado ao Hospital Geral Letterman,
antes de retornar a Alcatraz. Por breves minutos, Scott se tornou a única pessoa a escapar de Alcatraz e de todos os seus obstáculos geográficos e chegar ao continente. Infelizmente, estava muito frio e cansado para usufruir de sua curta liberdade. A fuga mais notória de Alcatraz foi feita por Frank Morris, John Anglin e Clarence Anglin, em 11 de junho de 1962. Os três homens cavaram cuidadosamente buracos em suas celas no Bloco 2, acessando um corredor de serviços de 0,9 metro atrás da parede. Usaram um motor de aspirador, uma broca roubada e talheres para romper as paredes ao lado de suas camas. Realizaram a operação durante a hora da música, para ocultar o barulho da furadeira do guarda. No tempo livre, eles usavam falsas paredes para esconder seus buracos. Eles também construíram bonecos completos com cabeças realistas feitas de gesso e papel machê e os cobriram com cabelo humano. Os três condenados obtiveram mais de 50 capas de chuva de selamates, usadas posteriormente para construir uma jangada. Supõe-se que Morris e os irmãos Anglin navegaram em sua jangada improvisada nas águas agitadas da Baía de São Francisco na noite do dia 11. Naquela noite, as correntes estavam fortes e a água gelada a 11 graus Celsius. Conforme registros do Departamento Federal de Investigação, os homens nunca alcançaram a costa e seus corpos foram levados ao mar. Vários casacos impermeáveis do bote e coletes salva-vidas foram encontrados ao longo dos anos associados à infame fuga de Alcatraz. Mas ninguém sabe se os três homens chegaram à costa ou se foram consumidos pela água ao redor de Alcatraz. Até o momento, a maioria das evidências sugere que Morris e os irmãos Englund pereceram durante sua fuga de Alcatraz. É difícil acreditar que os homens chegaram em segurança à costa, considerando a geografia natural de Alcatraz e a área ao redor. A ilha está a mais de 1 milha do continente. As correntes de Alcatraz dificultam a natação ou o manuseio de uma jangada, e a água fria pode causar hipotermia em horas. O clima, a geologia e a geografia de Alcatraz a tornaram uma das prisões mais temidas de sua época, e é por essas razões que nunca houve oficialmente uma fuga bem-sucedida. Agora assista! Qual é o lugar mais seguro da Terra? Ou veja este outro vídeo do seu interesse. Obrigado.